O Cruzeiro perdeu o seu primeiro jogo no Campeonato Mineiro. Críticas surgiram, naturalmente, e alguns lidaram muito mal. Estou falando especificamente de Fernando Diniz e Cássio. Problema antigo, né? Problema velho. Alguma novidade? Não, eles são costumeiros em fazer isso. As críticas foram acima do tom, foram exageradas, não foram, e essa reação de cada um deles eu vou comentar no vídeo de hoje. Like, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 310 mil inscritos por aqui. Com vocês o QR Code da aposta ganha. Fim de semana tá chegando, com campeonatos estaduais, com clássicos por aí, muita bola rolando lá fora, muitas oportunidades de diversão. Com responsabilidade, você que tem 18 anos ou mais, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. Vambora, vem pra G! Bom, eu vi depois a derrota do Cruzeiro pro Atlético. O Cruzeiro foi superado durante todo o jogo pelo Atlético. O Cruzeiro não conseguiu jogar. Alguns atletas individualmente muito abaixo. O William muito abaixo. Dudu não conseguiu jogar. Eduardo não consegue jogar. O resultado ele é justíssimo. E ele não é explicado apenas pela falha do Cássio. O Atlético mereceria a vitória, né? E fatalmente, talvez a encontrasse mesmo sem a falha do Cássio. O Atlético foi melhor. Aliás, tem um belo trabalho, não à toa, acabou de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, a derrota ela é incontestável. A má atuação do Cruzeiro ela é geral nesse primeiro jogo lá em Brasília. E o Cássio falha no gol do Atlético, numa saída de gol muito ruim. O Cássio falhou. E eu vejo até críticas ao comportamento do Fabrício Bruno no lance, mas assim, me deu a clara sensação, o Fabrício Bruno, mas o zagueiro tem que esperar. Pô, meu irmão, uma bola levantada, o Cássio tá ali, pô, ele não vai deixar essa bola passar. Quando ele viu, passou. Aí já era, né? Não contava com a falha do Cássio. A falha do Cássio é grave. Claro que é uma falha grave, é uma falha que determina uma derrota. O Cássio já falhou com a camisa do Cruzeiro nessa curta trajetória. Lembre-se do gol que ele tomou na final da Copa Sul-Americana, por exemplo, contra o Racing. Teve falha contra o Red Bull Bragantino, enfim. Então, é um goleiro fantástico, um dos maiores de todos os tempos do futebol brasileiro, mas que falha. E que, aliás, teve um processo de desgaste com parte da torcida do Corinthians também por falhas. Todo mundo está sujeito a falhar. E quando falha, você vai receber a crítica. Isso acontece com qualquer profissional. Claro que o atleta de futebol ele tem um nível de exposição maior. Porque, além de ser um trabalho público, avaliado pelo público, lida com paixão, lida com sentimento, com torcida. As pessoas estão torcendo por ele, então se frustram quando aquilo não dá certo. Mas existem algumas coisas para compensar. Por exemplo, o alto salário que um jogador desse nível recebe. É a mesma coisa. Um âncora de telejornal líder de audiência toma porrada toda hora, toma crítica toda hora. Porque se posiciona, porque dá uma informação, porque agrada um, porque desagrada outro. Em compensação, ele ganha um salário astronômico. Compensa a dor de cabeça. Eu estou falando da crítica na bola, eu não estou falando de ameaça, eu não estou falando de invasão a perfil, de família. Disso eu não estou falando, porque aí é criminoso. Aí é criminoso, aí você tem que levar na delegacia, você tem que rastrear o cara, processar, prender se for o caso. Aí é outro papo. Eu tô falando da crítica normal. O que é a crítica normal? É a vaia que o cara toma na arquibancada. Fora isso, fora aquilo, frangueiro. É a crítica que o cara toma na imprensa. É a crítica aberta e não criminosa que o cara recebe na rede social, dos influenciadores, dos comentaristas. Todo mundo precisa lidar com isso. Eu tenho que lidar com isso no canal. Eu não sou jogador de futebol. Eu não tenho a importância do Cássio, por exemplo. Eu não sou o maior de nada. O Cássio é um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, da história do Corinthians. O cara é campeão do mundo. Quem sou eu? E eu também dou minhas porradinhas aqui. E é da vida, e é do jogo. Ora, né? Eu coloquei a cara numa função de exposição, num trabalho que é público. Então eu me torno uma figura pública. E eu posso ser elogiado e criticado. E aí o Cássio é um cara que tem um histórico de lidar mal com críticas. Muito mal. Então, depois das críticas que ele recebeu pela falha contra o Atlético, ele foi para as redes sociais, ele fez uma postagem. Primeiro, ele colocou uma foto, ele mudou a foto dele do perfil nas redes sociais
com os troféus que já conquistou na carreira. Então veja se vocês encontram um senso de proporção aqui. O Cássio quer rebater uma falha na primeira rodada do Campeonato Mineiro, uma falha que já ocorreu com a camisa do Cruzeiro, com os títulos que conquistou. Eu lamento dizer ao Cássio, mas os troféus que ele tem na carreira não vão evitar as falhas dele. E não serão salvo-conduto. Não serão habeas corpus para falhar daqui para frente. Porque, como o Cássio sabe muito bem, no futebol, você ganhou hoje e já está sendo cobrado amanhã. É a vida. Você bateu a meta, você alcançou, você festejou, você foi elogiado. Se no dia seguinte você não conseguir manter o nível, é crítica. É assim. Na sua empresa. Nossa, eu dei um resultado financeiro maravilhoso em 2020. 21, 22, 23, 24 eu dei prejuízo. Mas peraí, lembra lá de 2020? O seu patrão não quer saber. Rua. Gente, é perfeito, é maravilhoso, o mundo deveria ser assim, mas ele é assim. Eu não estou discutindo como deveria, eu estou discutindo como ele é. E você precisa lidar com isso. Aí o Cássio vai para a rede social e faz um post e coloca assim: cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada. Então vamos analisar a lógica da fala do Cássio aqui, dessa postagem. Então, para te criticar, Cássio, só estão aptas pessoas que ganharam muito na carreira. É isso. Então o torcedor não pode criticá-lo, porque ele não ganhou nada. Certo? Mas ele pode te elogiar? Porque se ele não tem embasamento para criticar, ele não pode ter um embasamento para te elogiar. Ele não ganhou nada. Ele não sabe como é. Ele não sabe do que ele está falando. Então ele não pode bater palma para você. Então você não deveria ter aceitado os muitos aplausos que recebeu na sua carreira. Merecidíssimos, porque você é um gigantesco goleiro da história do futebol brasileiro. Gigantesco. Mas você, por essa lógica, também foi elogiado por pessoas que não deveriam estar falando. Que não tinham base para falar. Então isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma reação para um goleiro da experiência do Cássio infantil. Não cabe. Amigo, errou. Eu levo isso para minha vida, tá? Eu, quando tô certo também, eu vou até o inferno. Amigo, se tem um negócio que vai virar bicho, é me acusar ou me imputar algo que eu não fiz, eu vou até o inferno gritando, berrando, batendo no peito, defendendo. Agora, errou, fiz merda, violinha no saco. Violinha no saco. E na próxima, amigo, trabalha para superar e arrancar o aplauso e a galera esquecer da falha. É assim que funciona. Eu não preciso ensinar roda pro Cássio, porque o Cássio está no futebol há trocentos anos, ele sabe disso, melhor do que qualquer um, porque ganhou muito. Eu que não ganhei nada, quem sou eu para ensinar alguma coisa pro Cássio? Mas pelo amor de Deus. E no Corinthians o Cássio sempre teve dificuldade também para lidar com crítica. Amigão, não tem jeito, não adianta. Não adianta o postzinho na rede social, não adianta ficar rebatendo o torcedor. Falhou, vai receber crítica. Não adianta ficar botando os troféus no perfil do Instagram. Maravilhoso, você é um baita goleiro, histórico, multicampeão, multivencedor, tem um currículo de aplausos de pé. Mas bota as taças embaixo do travessão para ver se você vai evitar o gol do Atlético. Bota as taças embaixo do travessão para ver se vai ser suficiente para ser campeão mineiro da Sul-Americana. Não é assim, meu velho. Não é assim. Mas é o perfil do Cássio, tá? Sempre foi assim. Muitas vezes foi assim. E outro também que reagiu muito mal foi o Fernando Diniz. Fernando Diniz recebeu uma pergunta de um jornalista do portal Metrópolis, né? Matheus Arantes. E a pergunta é a seguinte, eu estou lendo aqui a pergunta. Vamos lá, presta atenção na pergunta. Isso foi logo depois do jogo, né? Depois da derrota. Presta atenção na pergunta. Vê se vocês encontram algum problema na pergunta. Lá veio o Jorge, corporativista, defendendo a classe. Não, vocês sabem que aqui não é bem assim, porque tem colega que eu acho que é pilantra e eu digo aqui, então não vem com essa. Abre aspas. Muito se pede para avaliar o elenco, mas queria que você fizesse uma avaliação pessoal como treinador, o que o Fernando Diniz de 2024 pode levar para 2025. Fecha aspas. Algum problema nessa pergunta? Eu não vejo. O Diniz vem de um ano péssimo. Vamos falar, desculpa, Diniz, se você não gostar, é a verdade. Você, em 2023, fez um ano incrível, campeão da Libertadores de maneira épica pelo Fluminense. Todo mundo aqui aplaudiu. Fiz um monte de vídeo aqui elogiando, e é a verdade.
Em 2024, o desempenho do Diniz foi pavoroso. Pavoroso. Tanto que ele sai do Fluminense no meio do ano, tomando pancada, o time quase caindo, o Mano veio e salvou o time da queda. Aí, 3 meses depois, ele assume o Cruzeiro. Só vai ganhar um jogo no final de outubro, a primeira vitória. Termina o ano com 3 vitórias. Perde o título da Sul-Americana numa atuação deprimente do time na final da Sul-Americana. De 90 minutos na final, o time jogou bola 5. O Cruzeiro jogou uma final internacional onde 85 minutos, durante 85 minutos, ele não existiu em campo. Então, e aí ele começa 2025 perdendo o primeiro jogo. Claro que a pergunta é pertinente. É um treinador que não vem num bom momento. E mais, é um treinador que vem pressionado pelas contratações que o Cruzeiro fez. Um treinador que chegou na última coletiva do ano a ser tratado como demitido, no meio da coletiva. E aí, com razão, ele se posicionou firme, porque saber pela imprensa é um desrespeito. Ele tinha razão, claro que ele tinha absoluta razão naquele momento. Como repórter que tinha a informação, que acabou mudando, não se confirmando, também tinha que soltar a informação que ele tinha, né? É dever jornalístico, cada um fez o seu ali. Mas a pergunta é pertinente. E aí o Diniz responde mal, classificando a pergunta como oportunista. É Matheus, acho, né, o nome do menino. O Diniz fala, não, sua pergunta é muito difícil de responder e é fácil de fazer, né? É uma pergunta oportunista. Uma pena que nesse modelo atual de coletiva você não tem muito como rebater, porque o Matheus deveria pegar o microfone de volta e dizer ao Diniz, respeite o meu trabalho. Respeite o meu trabalho e retire o termo oportunista. Quem é você para me chamar de oportunista? Isso é uma ofensa. Você pode não gostar da pergunta e não querer responder a pergunta. Mas é uma ofensa ao trabalho do repórter. Não, oportunista. Imagina se algum repórter vira pro Diniz e chama ele de oportunista no meio de uma coletiva, o discurso de meia hora que o Diniz não ia fazer. Ele é muito bom nos discursos. Ele é ótimo em fazer leituras sobre a vida, sobre a sociedade, e apontar dedo muitas vezes. Imagine se um repórter chama o Diniz de oportunista numa coletiva. O inferno que ia ser. E a pergunta não tem nada de oportunista. A pergunta ela é pertinente. O Diniz, como profissional que quer ser de excelência, deveria tirar lições valiosas do ano horroroso que ele fez em 2024. A pergunta é correta, mas é uma dificuldade. E aí se fala, olha o nível dos jornalistas. Às vezes também o nível é muito baixo. A pergunta é de bom nível, é pertinente, é bem formulada, é formulada com respeito, porque o repórter poderia ter dito, Diniz, você vem de um ano, uma porcaria, né? Seu time não jogou nada na final da Sul-Americana, você quase foi mandado embora no fim do ano. Pô, e aí, 2025? A pergunta poderia ter sido feita nesse tom. E não foi. Foi feita com classe. E o Diniz respondeu desse jeito. Ou a galera que trabalha no futebol aprende a lidar com crítica, ou então, meu amigo, só elogio é muito fácil, é muito gostoso. É muito bom. Ir pra coletiva só para receber tapinha nas costas, só para receber perguntinha amiga. Não dá. Tem colega que vai fazer isso, tem colega que não vai. O cara do Portal Metrópolis, talvez ele seja de Brasília, porque eu acho que o Portal Metrópolis é de lá. Então esse cara talvez não esteja no dia a dia do Cruzeiro. Então esse cara, ele tá mais à vontade para fazer uma pergunta incômoda. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cara que tá cobrindo o dia a dia se sente intimidado. Porque se ele faz uma pergunta mais dura, ele corre o risco de sofrer represálias de uma assessoria de imprensa eventualmente mais rigorosa. Você fica aí apertando o Diniz, você não faz pergunta mais na coletiva. Aqui você não entra. Aqui a gente não te credencia. Aqui a gente é isso. Acontece essa encheção de saco. E aí, a galera que tá no meio do futebol tá se acostumando com a perguntinha levinha, com a perguntinha mansinha, tapinha nas costas, levantadinha de bola. E não vai ser sempre assim. Eu não sou a favor de se constranja o entrevistado. Já disse isso aqui. Constranger o entrevistado eu não gosto. Por exemplo, acho que o Romário, quando faz o podcast lá, com a entrevista lá com o Neymar, e pergunta pra ele, quem é o pior jogador com quem você já jogou? Tá constrangendo o cara, pô. O cara vai, né? O cara vai dar uma resposta como essa, antipática como essa, expor. Tá expondo o cara e, eventualmente, quem ele citar. Eu não gosto desse formato. Mas você precisa tirar sinceridade do cara. E você precisa tocar em temas que são incômodos.
com respeito, com elegância, mas não deixando de tocar. Foi isso que o repórter do Metrópolis fez. E convenhamos, gostando do Diniz dessa situação ou não, ele já começou o ano muito pressionado. O futebol é assim, a confiança do torcedor do Cruzeiro no trabalho dele está abalada, os reforços chegaram, e aí é claro que o torcedor precisa entender que é um processo, é um novo time que está sendo montado. Não vai esperar que na primeira rodada do Campeonato Mineiro o time esteja voando. Mas também não pode jogar tão mal como jogou contra o Atlético, esse é o ponto. É achar o meio do caminho dessa cobrança. Agora, é conviver com ela. Afinal de contas, Diniz, você não tá no clube qualquer. Você tá no Cruzeiro. Você tá num gigante. Então a pressão sempre vai ser gigante. Como o elogio sempre será gigante em caso de título. É a roda gigante, é a montanha-russa do futebol. Mas tem uma galera que só quer estar no alto da montanha-russa. Na hora que vira de cabeça para baixo e para, na hora que dá o looping, meu Deus! É a vida, amigão. Vocês escolheram, né? Eu escolhi aqui também. Faz parte do jogo. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa sexta e tchau.